E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Bahrein, vencido por Oscar Piastri. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do cast. E hoje a gente vai falar sobre essa McLaren que está fazendo uma corrida muito boa, mas o Norris tem a capacidade de ser muito... Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto e nesse episódio a gente vai dar umas pinceladas aí sobre o GP do Bahrein. Lembrando que o debate, a conversa com vocês fica para a live de segunda-feira lá no canal do YouTube, então já convido a todo mundo que ouviu o BBcast a comparecer lá. Provavelmente você vai ouvir agora na segunda-feira pela manhã, segunda-feira à tarde, à noite. Vai na nossa live participar lá, manda citar perguntas, que eu, a Débora, a Rafaela vão ter o maior prazer de responder para vocês. Bom, como sempre, aqueles recadinhos do Paddock. Eu quero convidar todo mundo a conhecer nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Ele é muito importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, principalmente porque agora em novembro renovam todos os contratos nossos com o servidor, a hospedagem, também como é que é lá? Do domínio, tô tentando lembrar. Então vai ser um gasto muito grande. A gente já começa desde agora a juntar o dinheiro para pagar tudo em novembro, junto com o GP do Brasil. Então vocês veem que novembro é um mês bem pesado para nós. Então, se possível, participem do Apoies, ou não tem como ser fixo no Apoies, vai lá na nossa live, pague um superchat, ou entre em contato com a gente, veja como pode auxiliar a gente. Lembrando que também tem uma forma gratuita de vocês auxiliar o Boletim Paddock, que é compartilhando. Ouviu o BBcast? Joga nas redes sociais, marca a gente. O compartilhamento de vocês nas redes sociais auxilia bastante o Boletim Paddock e o BBcast a crescer, a atingir mais gente, mais público e assim o crescimento e desenvolvimento do BP. E para vocês que fazem as suas compras ou no site da Shopee ou na Amazon, utilize o nosso link, também está sempre disponível nas nossas publicações. É uma forma de ajudar o nosso trabalho. Bom, Débora, o GP do Bahrein já começou com uma bomba, né? Vamos pôr assim, que foi o pedido de demissão do vice-presidente da FIA, o Robert Reid. Tio Roberto não aguentou mais, Ben Sulayem, chegou, pediu demissão e ainda saiu falando os motivos. A gente teve essa confirmação aí, mais uma saída da FIA, né? Um nome importante, só que agora o vice-presidente, um cara que apoiou toda a campanha do Ben Sulayem para se tornar presidente da FIA, e ele saiu, né, deixando ali uma publicação nas suas redes sociais, mas também deu algumas declarações falando que ele não estava contente com a forma como a FIA vinha tratando alguns assuntos, que ele acha que a FIA está se excedendo em algumas questões, não tem valorizado os membros, pessoas que são importantes ali dentro da FIA. Então, pela condução que a federação estava tomando e pelas medidas que eles resolveram abordar nos últimos meses, ele não estava mais se vendo nesse cargo de vice-presidente, porque ele não concorda com muitas coisas, e decidiu sair, né? E é um momento, assim, bem significativo, até porque ele foi uma das pessoas que, quando teve aquela primeira reunião de comissão no início do ano, foi barrado de entrar na reunião. Ele foi barrado de entrar na reunião. Foi. Essa eu não sabia, esse babado eu não sabia. Porque ele não assinou o novo termo de confidencialidade. Porque, assim, já tinha um termo de confidencialidade assinado ali no início, quando trocou o presidente, né? Então veio ali um novo termo. Só que aí teve aquela mudança porque a FIA tava achando, que o pessoal estava vazando algumas coisas de lá de dentro e ele não concordava. Então, pro início de 2025, ele decidiu dar um novo termo de inicialidade para as pessoas, e aí só iam participar da reunião quem assinasse esse novo termo. E aí o presidente do gente, talvez eu vou falar errado agora, mas do Esporte Clube lá da federação, né, da britânica não assinou e foi barrado de participar. E o Reid também, ele não assinou e foi barrado de participar. Então ele falou: beijos, galera, fiquem aí com seus problemas, eu não trabalho mais pra vocês. Ele disse que ainda vai ficar envolvido com automobilismo, né, porque ele acha que tem algumas coisas que são importantes a serem tratadas ainda,
mas na FIA não mais. É que normalmente, eu não cheguei a pesquisar isso ao fundo, fico devendo para os ouvintes do BPcast, mas normalmente esses personagens que atuam dentro da FIA, eles também são de federações, confederações que fazem parte da FIA, né? No caso eu falei federação para Débora, tá errado. Confederação, né? Nacional é confederação. Então, provavelmente deve fazer parte dessas. Bom, torcer para que ele arrume um lugar melhor, porque se um cara que tá batendo de frente com o Ben Sulayem, boa pessoa deve ser. A grande questão é que agora a gente tá indo pro final do ano, né? Assim, ainda é abril, mas a gente tá indo pro final do ano no sentido de que logo vai ter novas eleições da FIA. E aí tá tendo todo um debate de quem que vai ser o novo presidente. Teve lá aquele burburinho de que talvez a Suzy Wolff ia se candidatar, mas aí tem aquela coisa de conflito de interesse com a própria Mercedes, então é mais complicado para ela se candidatar, mas o Ben Sulayem vai tentar a reeleição, né? E aí tem um ponto que é muito importante, que assim, os pilotos estão insatisfeitos, as equipes estão insatisfeitas, tem muita gente satisfeita com o trabalho do Ben Sulayem, mas tem muita gente que é das confederações de países importantes que não estão incomodados que nem o restante das pessoas. Então assim, não é uma surpresa se o Ben Sulayem conseguir uma reeleição por esses fatores. Só que ele amargou ali com um pessoal que é muito importante, que é o pessoal da Confederação Britânica. Eles, né, tipo, é o berço da Fórmula 1, né? Apesar da Fórmula 1 ter sido comprada por norte-americanos, ela ainda é um esporte, né, que nasceu ali na Inglaterra. Então ele ter arrumado uma briga com esse pessoal... E 8 equipes estão lá dentro, né? 8 não, 7 estão lá dentro. É complicado. Então, 8 assim, mesmo, porque a Cadillac já tá lá dentro. Então, dependendo do que acontecer aí, pode ser que o Ben Sulayem não seja reeleito. Mas, vendo as outras confederações, aí já é mais complicado. Para vocês entenderem mais ou menos como é que é essa questão das eleições da FIA, eu recomendo... Pessoal, vocês vão ouvir um chiado de fundo, é porque tá caindo um toró varado aqui em São Paulo, bem na hora que a gente tá gravando, então não tem como. A gente grava agora ou só vai gravar na segunda. Então peço desculpa, não tem como eu controlar isso. Porém, vamos lá. Para você entender um pouco de como funcionam as eleições na FIA, o que eu recomendo para vocês? Leiam o livro Eu Não Sou um Anjo, do Bernie Eccleston, nem que seja só a parte em que tem a disputa pela presidência da FIA, quando o Max Mosley vence as eleições, o Bernie Eccleston mais ou menos explica como é que funciona a vitória de eleição. Na verdade, ele fala de quando o Balestre ganhou as eleições, como é que o Balestre fez para vencer as eleições, mas eu vou dar uma pincelada rapidinho. E vocês também devem ter acompanhado agora como é que foi a reeleição do atual presidente da CBF, como ele fez para conseguir ser reeleito. É meio que a eleição dos Estados Unidos. Cada confederação tem um peso. Exatamente. Cada confederação tem um voto participando. Mas, porém, algumas federações, o voto tem mais peso que os outros. Que nem a Confederação Brasileira, a CBA, a britânica, são uma das mais fortes, junto com a americana, mas a americana, ela fica entre segundo e terceiro, e mais para terceiro, porque a maioria das categorias norte-americanas não são federadas, né, da FIA, então elas não são partes da FIA. Todas as categorias, NASCAR, a ISMA não, a ISMA é. Mas algumas categorias não são, então comparado com o Brasil, que até campeonato de kart aqui faz parte da FIA. Então, cada confederação tem um peso. E o que o presidente ou os candidatos fazem? Eles começam a negociar, não com os grandes, que os grandes, se votar contra ou não, às vezes o peso não é tão grande quanto o conglomerado de alguns continentes que não tem tanta tradição dentro do automobilismo, como é a África e a Ásia. O que acontece? Nesses dois continentes, o que o presidente da FIA faz? Ele vai lá e começa a negociar, tipo, olha, vamos supor, pessoal do norte da África, vocês estão mais perto da Europa. Quando tiver uma corrida aqui perto, tipo da Itália, da Espanha, eu consigo reservar um camarote para você e sua família, hotel, hospedagem, transporte, tudo. É dessa forma que realmente é negociado. Então, o cara que consegue chegar mais próximo desses caras das confederações e negociar essas vantagens é o cara que é eleito, sabe? É o cara que fala assim, pô, eu consigo fazer com que a Fórmula 1 vá fazer uma apresentação aí com vocês. Eu consigo com que um campeonato X
participe de uma etapa aí com vocês. Então, e foi uma dessas coisas que pegou a questão do pessoal da Confederação Britânica, que foi prometido muita coisa pelo Ben Sulayem ali naquele momento em que ele estava tentando conseguir as votações, né, os votos, e ele não cumpriu com o que ele prometeu para esse pessoal. Exato, então assim, você tem todas essas dores de cabeça que ele está trazendo para as confederações que são importantes, né, que são primordiais para o automobilismo. Não estou desfazendo de nenhum outro país, nada. Todos são importantes dentro daquilo que eles apresentam para o automobilismo. Mas só que assim, pô, a Fórmula 1, que é a categoria máxima da FIA, quer dizer, participa da FIA, né, que é federada à FIA, ela tem, como eu mencionei agora, 8 equipes dentro da Inglaterra. O Brasil, todas as categorias são federadas à FIA. Então, assim, esses dois países merecem um pouco de respeito. O Brasil ainda teve aquele chamiguinho que falaram que ia construir uma sede no Rio de Janeiro da FIA, que não faz o menor sentido. Desculpa o pessoal do Rio, não faz o menor sentido ter uma federação da FIA aí. Ou é Brasília, que é a capital do país, ou é São Paulo. Então, tem isso e até agora não saiu do papel, eu não soube. Também eu acho que eles nem vão inaugurar, senão vai ter protesto lá na frente. E esse protesto eu acompanho. Então, é mais ou menos isso. O Ben Sulayem é um cara que ele não soube articular tão bem. Não é um cara que transitava bem em todos os ambientes. Até pulando agora para o final da corrida, o Ben Sulayem estava presente no Bahrein, salvo engano, até a Débora apontou. É a primeira corrida do ano que ele aparece. Exato, é a primeira corrida do ano que ele aparece. E ele meio que assim, se forçando presente junto com os pilotos, né? Até mais engraçado que eu vi mais o Lando Norris conversando com o Luca de Montezemolo do que com o Ben Sulayem, né? E a parte ruim é que essa galera, que é os pilotos de equipe, as equipes não votam, né? Eles não votam. Eles não têm nenhuma influência na votação em si. Mas é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Tem muita água para rolar até o final do ano. Se ele não se acertar com essas confederações que são importantes, pode ser que dê ruim para ele, né? Ou também pode ser que a gente tenha mais 4 anos aí de encheção de saco do Ben Sulayem. Até porque uma das coisas que ele queria ele já não conseguiu, né? Que é o motor V10. O motor V10. Então já vamos entrar nesse item da pauta. Bom, foi isso. Teve a demissão do vice-presidente da FIA e mais uma derrota do Ben Sulayem, que foi a entrada do motores V10. Fiquei triste? Fiquei. Porém, concordo com o debate que houve, porque até o momento em que eu estava defendendo a entrada dos V10, não havia tido um debate em conjunto das equipes. E foi na sexta-feira, né, Débora, que elas se reuniram e debateram sobre a permanência do atual motorização e a mudança para uma motorização mais elétrica, né, eletrificada. Gente, desculpa, Renato Corrêa, posso estar falando muita besteira, Sônia, mas seria a entrada de motores com mais participação do modo da eletrificação. E sexta-feira teve essa reunião, né, Débora, e foi rejeitada veementemente a entrada dos motores V10. Foi a primeira vez que foi realmente apresentado para as fornecedoras de motor qual era a proposta, né? Porque essa ideia surgiu aí de um comentário do Domenicali, e aí depois o Ben Sulayem acabou aproveitando isso para poder alavancar a ideia, enfim, e falar, nossa, isso daí é uma boa coisa para Fórmula 1, só que nunca tinha chegado a ter uma conversa mesmo. Que tinha era alguns comentários da Honda, da Audi, tinham falado que a escolha de estar na Fórmula 1 em 2026 era por conta dessa parte da eletrificação. A Audi é uma das empresas que acho que nesse ramo de eletrificação mais tem se desenvolvido, porque ela também acabou pegando o bonde ali da Fórmula E por muito tempo. Então eles têm já essa preparação, têm um conhecimento, e que assim, a Fórmula 1, de certa forma, ela tava tentando se resguardar com os motores V10, porque se uma galera tentar vazar de uma vez da categoria, eles iam ter como empurrar o motor para outras montadoras. Só um adendo. E isso é mais ou menos a FIA tentando se precaver do que aconteceu ali no ano de 2009, 2010, quando a Honda saiu, Toyota saiu, BMW saiu, e assim, foi saindo equipe, aí tiveram que trazer os motores Cosworth, que foram V8s não tão bons. O Cosworth fez sucesso na década de 70, início dos anos 80, depois virou uma draga. Então, só pontuando, era essa a intenção deles. Se caso uma equipe sair, houver uma crise mundial, porque assim, quando a gente fala que política e Fórmula 1 andam juntos, esse tarifaço do Trump e toda essa movimentação que está acontecendo com o Trump contra a Europa, contra a Ásia,
e até mesmo contra o Brasil, pode influenciar sim na Fórmula 1, viu, gente? Então, assim, é muito bom a gente prestar atenção e entender o que está acontecendo lá fora para poder ver o que pode acontecer na Fórmula 1. E essa mudança de motorização poderia ser uma tentativa de preservar a Fórmula 1 para se caso a eletrificação, que é uma coisa cara, uma tecnologia cara, viesse a ficar indisponível para a Fórmula 1. Então, teve essa conversa, né? Mas não foi muito para frente, porque a maioria das montadoras estão olhando para a Fórmula 1 hoje com essa combinação do motor V6 de uma capacidade maior do uso da eletrificação como algo benéfico para o tipo de motor que eles querem abordar nos próximos anos. Então eles não acham que voltar completamente para um motor V10 que não tivesse esse componente elétrico, né, seria bom para eles. Então ficou meio que acordado que essa conversa em si não vai ter um andamento puro, pelo menos o regulamento de 2026 vai ser seguido como já era esperado, eles não vão mudar nada, vai ser isso daí mesmo, que já tinha sido proposto pela FIA. A única coisa que a categoria quer ainda dar uma valorizada, né, no uso do combustível sustentável, que é algo importante para eles. Eles ainda têm que fazer algumas considerações com relação ao peso, segurança, empenho e a relevância dessa tecnologia para os carros de rua. E foi discutido também, né, a questão do som, porque é algo que é um apelo para o público, tem pedido bastante, mas assim, o V10 não vai vir mais aí. Eles também se comprometeram a ficar com esse regulamento pelo menos até 2029. Então todo mundo teria aí essa possibilidade, pelo menos em 4 anos? 4 anos desenvolver essa tecnologia. E é isso, assim, tipo, acho que a parte pior é que a Ferrari queria o V10, a Cadillac, que também estava de olho no V10, saiu meio frustrado dessa reunião, e o restante, tipo, tudo bem, então vamos por esse caminho mesmo, é o que a categoria já tinha proposto e vai continuar, né? Só que eu acho que aí também tem aquela coisa, né, daquele acordo de cavalheiros aí, digamos, que meio que as empresas não debandarem da categoria de uma vez, né? Acho que aí também tem esse lado de lidar com o bom senso de todo mundo, já que vocês querem ir por esse lado, pensar dessa forma. E aí teve também aquele debate, não na reunião em si, mas assim, do pessoal, né, de não entender o apelo do V10. Mas o apelo do V10 não é nem pelo V10 em si, o apelo é pensando nos carros de rua de modo geral, né? Porque aquela coisa que a Europa queria de eletrificar todos os carros, de ter uma frota toda elétrica, não vai funcionar. Tanto porque eles não têm a capacidade de lidar com o carregamento de todos os carros, cidades, essas coisas, não tem essa capacidade. Hoje é afetado todo mundo. Só pontuar, desculpa dar mais uma vez, mas a gente tá vendo isso em São Paulo. São Paulo não tem rede elétrica suficiente para todo mundo carregar carro e ônibus elétrico ao mesmo tempo. Não é até o ponto. O ponto você pode ter, o ruim é você plugar tudo. O sistema elétrico, o sistema de distribuição de rede elétrica municipal não suporta. São Paulo hoje, dos 150 ônibus, 50 tem que ficar parado por dia, porque não consegue carregar, porque não tem linha de transmissão suficiente para mandar energia para esses locais. E aí que tá uma coisa que eu até tava conversando no escritório sobre isso. Eu falei, gente, eu não entendo, uma garagem de ônibus que é gigante, tem uma área extensa muito grande, que não faz o uso de energia solar. Então, o que falta, aí até uma reclamação meio que para o Brasil, é andar lado a lado a eletrificação dos carros com a energia renovável para os imóveis. Então, que nem o Brasil, que é muitas áreas residenciais que são casas, você não tem energia solar. E eu vou ser sincero, eu acho que eu vou montar uma empresa para vincular a venda de carro com energia solar. Vou ganhar muito dinheiro com isso, eu vou falir. Então tem esse debate. O que vai ser feito? Esses carros já estão no mercado, não no mercado em si, né, mas assim, já está sendo usado pelos usuários, já é incorporado à frota. Não tem como você simplesmente pegar isso, fazer eles virarem sucata e falar, não, a gente vai pro elétrico. Porque aí você vai estar gerando novos carros, é uma demanda maior, você vai estar consumindo novamente
muito recurso para a produção desses carros para poder suprir uma frota que já existe. Então, tem esse debate do combustível sustentável, que é muito mais fácil você mudar esses carros, né, e tornar eles possíveis de usar o combustível sustentável e também adequar os postos de gasolina e tudo mais a fazer a utilização, né? Então é isso. Por enquanto vai continuar um motor que muita gente não gosta, mas pelas mudanças que a Fórmula 1 fez aí, né, de regulamento, eles esperam que o som melhore um pouco, fique um pouco mais barato, mas não vai ser um motor tão barato que poderia ser com o V10. Exato. Bom, e agora aproveitando que a Débora comentou da questão da Cadillac gostaria dos motores V10, e diga-se de passagem, para quem assiste ao WEC, uma das coisas mais legais que tem, e sempre tem recorte disso, que recomendo que vocês procurem no canal da WEC do Instagram, é que o carro da Cadillac, quando sai dos boxes, ele sai com motor elétrico, aí sai aquele barulho fininho, aí de repente entra um motor dele V8 estourando, blá, blá, blá. Cara, é lindo, é lindo, é lindo. A gente viu isso nas 6 horas de São Paulo, de perto, e comendo quem puder também veja. Compareçam, 6 horas de São Paulo tá aí, ó, já faltam em torno de 3 meses para chegar. Bom, e falando da Cadillac, tem a possível contratação do Drogovic pela Cadillac. A Cadillac esteve presente no GP do Japão, Drogovic até comentou isso na transmissão ali da TV Bandeirantes, em que houve a conversa sim dele com a Cadillac. É lógico, vários pilotos estão mandando currículo para a Cadillac. Eu acho que aquele e-mail currículum@cadillac.com deve estar lotado de e-mails de currículos de pilotos, né? E ainda mais que se você é piloto da Cadillac na Fórmula 1, se você não se der bem na Fórmula 1, você pode ir ali para o WEC, para outros campeonatos que eles estão presentes. Porém, eu mesmo, até uma época falei sobre isso, quando a Cadillac foi confirmado o ano passado, eu pontuei que sim, que seria interessante, que o Drogovic é um nome forte, sem pachequismo, sem fato dele ser brasileiro, mas só que assim, pô, é um campeão da Fórmula 2, tá disponível, fez muito bem o treino livre na sexta-feira, andou bem perto do Stroll, que provavelmente o carro do Drogovic estava configurado até mesmo para dar volta de corrida, nem era para ter volta rápida. Andou perto do Stroll, não fez feio. Então, assim, o Drogovic ele tem credenciais sim para assumir um posto no carro da Cadillac, pode ser contratado até com ou o jovem piloto da equipe, ou até mesmo como piloto experiente, já que ele tem uma gama de conhecimento muito bom do carro da Fórmula 1, dos meios da Fórmula 1. Então eu, sinceramente, torço muito. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, principalmente uma galerinha aí que usa monóculos no automobilismo, e fala assim, o Rubens está falando isso só porque ele é brasileiro. Não, ele é brasileiro, ele é um bom piloto, ele merece sim uma chance na Fórmula 1. Como eu também acho que se a Fórmula 1 trazer até o próprio Pérez, quer dizer, o Cadillac trazer o Pérez, não tá fazendo tão feio, mas não me falem Daniel Ricciardo, por favor. Porque nós estamos vendo a McLaren muito bem com o australiano que entrega e vence. 2 seguidas até mesmo. Vamos ver também, né? Esse é mais um ponto que vai ser nos próximos meses, porque a Cadillac ainda não apresentou a dupla dela de pilotos. Isso também é uma equipe que, por enquanto, ela pode se dar o luxo de esperar um pouco, porque ali pro meio do ano deve começar a movimentação de novo do mercado de piloto. E quem retorna, quem sai, né? Tem aquela coisa de talvez o Verstappen seja uma peça importante aí, apesar dele já ter um contrato longo com a Red Bull, talvez ele aproveite esse momento de mudança do motor para ir para uma outra. E aí faria a mesma movimentação que o Hamilton provocou na Fórmula 1 no ano passado. Então não tem nada decidido ainda, né? Até o Pérez, uns dias atrás, deu uma entrevista para o site da Fórmula 1 falando que ele também está sendo cogitado por outras equipes, pelo projeto da Cadillac. É um cara que também tem muito dinheiro e patrocínio que pode ajudar nesse momento, né? Um piloto mexicano também ia ajudar de certa forma, apesar de eu não concordar muito, ser meio que a mesma coisa que Ricardo, mas é um piloto que a gente não pode descartar, né? Então vamos ver também. O Drogovic, na verdade, tá meio vinculado à Cadillac pelas corridas de endurance também. Se eu não me engano, ele vai correr as 24 horas de Le Mans esse ano. Então, já tem esse meio de campo ali. Eu acho que seria interessante. Cara, já pensou 2026, 2 brasileiros e um argentino? Espero colar pinto aí na Fórmula 1. Mas seria muito legal. Seria bacana. E digo mais, Joshua, que é o Paraguai, também merecia estar na Fórmula 1 pra gente ter ali um entreveio de uma Libertadores na Fórmula 1. Seria sensacional. Bom, e falando de coisas sensacionais, né, Débora? Vamos falar dos treinos, né? Treinos é o seguinte, Piastri fez pole. Norris não foi tão bem, mas teve o show das punições, né, Débora? Que assim, parece que o tio Roberto, quando saiu da vice-presidência, ele falou,
vou sair porque a FIA vai cagar demais nesse final de semana. E ali os diretores de prova não estavam acompanhando nada, né, Débora? As punições estavam vindo assim. A que mais ridícula de toda foi a do Hülkenberg, que deveria ter sido punido no Q1 para permitir que o álbum fosse pro Q2. Não, o álbum não foi pro Q2. Ele foi punido depois e decidiram fazer mudanças de você vai perder uma posição, outro vai ganhar uma posição, uma coisa assim, meio tipo assim, vamos corrigir nossa cagada, aumentando a cagada mais ainda. Falharam, né, no monitoramento ali dos limites de pista. Depois a FIA, né, os comissários falaram que ao longo dos treinos livres, eles vão observando ali na pista quais são os pontos que os pilotos estão saindo mais, e aí eles estabelecem que aqueles pontos são a prioridade do fim de semana, então esses vão ser os primeiros verificados e o restante do circuito é visto depois. E na classificação eles têm ali um tempinho do Q1 pro Q2, do Q2 pro 3, por conta de as equipes se prepararem para a próxima fase, né? Então não acontece de uma vez, e é geralmente nesse tempo aí que eles conseguem verificar essas questões de limite de pista e evitar que quem não deveria passar do Q1 pro Q2 passe. Só que o Hülkenberg saiu numa curva que não estava sendo tão observada, chegou na mesa dos comissários muito depois do que era esperado, falando que ele tinha extravasado os limites de pista na curva 11, que eles, mesmo ele não tendo ganhado vantagem pelo que foi avaliado da volta dele, essa volta precisava ser deletada por conta dos regulamentos. E aí a volta, foi excluída, mas o Hülkenberg já estava fazendo Q2, então não tinha nem como devolver ele para os boxes e chamar o álbum. Aí a Williams acabou chiando, falando que estava errado, que não sei o quê, que isso não era justo, porque depois, né, como o Carlos Sainz foi até o Q3, eles queriam alegar que o álbum tinha sim carro para poder fazer as outras partes da classificação, mas a FIA acabou comendo bola. E aí, por fim, né, foi decidido que todas as voltas do Q2, mais aquela volta do Q1 lá do Hülkenberg, ia ser deletada, né? Ele ficou em 16º e promoveram o álbum para poder largar na frente dele. Sim, foi errado, foi bem, bem ruim. Eles fazem questão dessa coisa de limite de pista e não cruzar a linha branca e com os 4 pneus, né, como foi o caso do Hülkenberg, mas na hora de verificar pode acontecer essas coisas. Eu acho que assim, dentro desses muitos anos que eles já estão vendo os limites de pista, essa foi a primeira grande cagada, né? Assim, teve outro, de punir ou não punir, mas nesse acabaram tomando uma decisão que demorou, mas eu acho que poderia ter sido pior, assim, isso daí já poderia ter repetido em outros. Bom, assim, esse sinal de punição da FIA é uma coisa que até esses dias o Fernando Brandão Campos resgatou, que faz 9 anos que a gente fez o nosso primeiro Roda com Roda ao vivo no YouTube. E é engraçado que desde aquela época tinha vezes que a gente fala assim, pô, a gente não vai falar sobre punições porque a gente já tá de saco cheio de comentar sobre punições no podcast, que toda vez é uma polêmica, não pelo piloto, mas pela demora de análise e aplicação da punição. O mesmo, eu acho que já vou me estender para a corrida, que a gente teve ali o Lando Norris colocando o carro quase na primeira posição. Eu acho que ele quis fingir que era o Piastri largar de primeiro. Então eu acho que demorou, cara. Era nítido no vídeo que o Lando parou o carro muito mal, com uma roda à frente do colchete. Então, cara, já pune rápido, pro piloto já saber, pro piloto entregar na pista, ou não, porque você demora, você atrapalha o piloto, e não é porque o Lando da McLaren. Isso eu já falei várias vezes, quando era questão até com o Leclerc, quando era com o Hamilton, quando era com outros pilotos, até com o Verstappen, entrega logo a punição pro piloto saber como fazer, como gerir essa punição. Se você demora, é pior e fica mais feio, demorou. Depois a gente teve o Lando, que ele passou por fora da pista, o engenheiro demorou para avisar. Cara, a FIA também tem que... a gente não vai mais avisar, o piloto tem que se virar na pista. Pô, cara,
começa vocês também a agilizar, e tá chato isso. Depois que terminou a corrida, foi saindo vários ali, punição, alteração, isso, aquilo. O próprio negócio do Russell, né, do DRS. Isso daí foi... Que também não foi punido, né, porque depois eles analisaram e falaram, mesmo essa abertura que ele não teve nenhum ganho de vantagem e o carro tava com problema, então eles resolveram não punir. Só que o negócio do Russell, tipo, pra mim, o carro tava irregular. Um dos sistemas do carro não tava em funcionamento. Não deveria ter punido? Sim, que é o transponder, né? A falha no transponder do Russell... Na verdade, o carro do Russell deu toda uma pane, né? Ele deu problema no freio, aí depois foram outros problemas eletrônicos ali no carro, e teve uma hora bem próximo da corrida que eles falaram, olha, pode ser que apague o painel, o volante, né, e você fique sem dados do carro, mas seguir pelo barulho do motor foi algo assim que a Mercedes falou pra ele. Enfim, acho que o carro não chegou a apagar, mas... o carro do Russell teve vários problemas, um deles foi o do transponder, eles perderam a localização dele por GPS. Pra mim, isso é um negócio muito perigoso, porque, primeiro, se tem um acidente, você não sabe exatamente em qual curva que ele bateu, a equipe perde referência para os outros carros, porque a própria McLaren não sabia o que fazer com o Russell. Você não sabe se você manda o piloto acelerar mais, reduzir. A distância também tava complicada. Isso fala, mas tem câmera no circuito inteiro, o carro tá sendo vigiado. Ok, mas o sistema de GPS do carro é muito importante. Pra mim, tipo, se ele ficou inoperante e tava ali cagando toda a sistema de cronometragem, cara, desculpa, pra mim isso daí é bandeira... É preto e laranja, né? Pra poder entrar nos boxes e, tipo, dá pra arrumar? Não dá, se não abandona, oxi. Quantas vezes a gente viu a McLaren mandando o Lando Norris entrar pra trocar volante, pra desligar e ligar o carro, porque tinha alguma falha eletrônica. Assim, é uma coisa que até o Will Mesquita comentou lá no grupo do Papaya. Cara, a McLaren não sabia quando o Lando ia estar 1 segundo dele. Então, isso tava complicado. Então, prejudicou pro Lando abrir o DRS. Até a McLaren falou, né, pulando, tome cuidado para você acionar o DRS, só acione se você tiver certeza que você tá a menos de 1 segundo. Porque cagou até isso. Eu, se fosse o Lando, eu ficava ligando toda hora. Sem zoeira. Já que o Russell pôde abrir o DRS fora de um momento que ele não podia, veio com um papinho que apertou o rádio e ligou o DRS. Não sei se ele tá. No meu visual tá dando 1 segundo. Cronometragem, cronometragem não tá apontando. Eu achei isso daí meio paia. Não, eu achei ridículo também. Porém, vamos pra corrida. Não, já comentando, é que assim, gente, vocês viram que o BBcast a gente mudou um pouquinho, a gente não tá pegando mais falando da corrida como um todo, a gente tá pegando pontos importantes. Um ponto importante que vai desde a classificação, não, acho que nem desde a classificação, né, Débora? Desde os treinos livres, passando pela classificação e chegando na corrida, foi Tsunoda perto do Verstappen. Tudo bem, em momentos ele chegou a ficar ali 2 carros longe do Verstappen, é normal. Isso que se espera de um companheiro de equipe todo momento, né? A gente tem ali na classificação o Tsunoda classificando em 10º lugar, Verstappen em 7º. Muito melhor do que a gente viu o Lawson e o Pérez. Depois na corrida a gente teve o Verstappen em 6º, o Tsunoda em 9º. Novamente, muito melhor do que a gente viu nos últimos meses com o Pérez, sendo que foi a melhor posição de um segundo piloto da Red Bull nos últimos 175 dias, ou seja, fazia tempo que o Pérez não chegava tão perto do Verstappen. Então, pra vocês verem como esse resultado do Tsunoda hoje foi muito importante. É uma coisa que a gente até comentou no BBcast na live passada, de como ia custar caro a vitória da Red Bull ali no GP do Japão, onde realmente eles envenenaram ao máximo o motor do Verstappen. Eu acho que até foi o motor mais do Verstappen do que do Tsunoda para a corrida. Eu acho que assim, a Red Bull ela não veio de uma semana que eles conseguiram um bom resultado, né? E com a chegada do GP do Bahrein, tinha muita gente querendo ver o que ia acontecer nesse circuito, porque foi onde eles fizeram os testes de pré-temporada. Então ali nos testes
tudo estava muito embaralhado, teve a Williams sendo um dos melhores carros nas voltas rápidas ali do circuito, né? Então, esse resultado implicava em ver o que estava acontecendo com as outras equipes. Então, depois do GP do Bahrein, a gente viu que a McLaren tem um carro muito forte, que a Mercedes realmente figurando ali entre segunda e terceira força. A Ferrari consegue beliscar alguma coisa ali, mas a incógnita era a Red Bull, porque o Verstappen tá ali conseguindo bastante ponto, mas o segundo colocado, né, o companheiro de equipe dele não estava mantendo esses resultados. E aí a gente chegou no Bahrein com os 2 carros da Red Bull pontuando. Por um lado, foi bom, porque pro Tsunoda, né, que veio aí para poder substituir o Lawson, conseguir já ponto nessa segunda corrida que ele faz com a equipe é muito relevante. A proximidade dos dois também, tanto em treino livre quanto na classificação, não teve uma disparidade. Na verdade, assim, a maioria dos companheiros de equipe, de certa forma, ficaram próximos aí na tabela da classificação, e na corrida também teve uma certa correlação deles. Então, acho que, assim, a Red Bull, ela tá flutuando também. Ela não vai ter corridas muito fáceis em alguns circuitos. Só que chamou bem a atenção pelo déficit que eles têm. É um carro que, assim, as reclamações do Verstappen são plausíveis, porque eles não estão conseguindo extrair o máximo, e o Max está tentando fazer o que dá com esse carro. É óbvio, ganhou uma corrida? Ganhou, mas esse não é o cenário da Red Bull pro ano inteiro, né? Que o Bahrein mostrou realmente isso. Agora resta ver como que o Verstappen e que o Tsunoda quer pro carro, né, vai ser escutado pelas próximas corridas. O mais importante é realmente os dois pontuarem para poder conseguir mais pontos para a Red Bull, mas que vai ser um campeonato fácil para a Red Bull, dificilmente. E aí eles vão acabar priorizando algumas corridas, né? Talvez tipo assim, na Áustria, que é um circuito que de certa forma lembra o circuito do Bahrein, é um circuito que eles vão correr em casa, mas será que as modificações no carro vão compensar? E aí, eles, nessa corrida, né, eles já tiveram que fazer uma mudança no motor, aí, na central eletrônica, no sistema de recuperação de energia. Mas é uma equipe também que vai ter que ficar de olho, né, porque a Racing Bull, que usa o mesmo motor da Red Bull, já fez troca de motor para os dois pilotos. Então, assim, o quanto também que eles estão fazendo troca ali na outra equipe para poder entender o que está acontecendo na equipe principal. A gente só teve uma pausa aqui rapidinho, porque a gente viu aqui, eu tava mexendo no celular para ver se mais uma coisa para contar. Pontuando uma coisa referente a punições. A Fórmula 1 e a FIA, na verdade, tinha anunciado que o Carlos Sainz ia ter a punição de 10, recebeu a punição de 10 segundos, e como ele não terminou a corrida e não havia cumprido essa punição em pista, ele perderia 3 posições na próxima corrida. Mas depois, milagrosamente, a FIA viu que ele já havia sim cumprido a punição de 10 segundos, então ele não teria que cumprir essa punição já na próxima corrida. Ou seja, eles cancelaram o documento. Várzea total. Eles estão perdidos. Semana eles estavam perdidos porque acho que ficaram muito emocionados que Ben Sussu estava... Bom, sabe quem não estava tão perdido esse final de semana? A Ferrari, que usou numa estratégia diferente na largada, com os dois pilotos saindo de pneus médios. Pro Leclerc... o Leclerc nem tanto, mas assim, eu acho que foi o que eles podiam fazer. Para mim a Ferrari ainda tá meio perdida, que ela não sabe exatamente como esse carro tá. Tem aquela história de que a suspensão traseira mais câmbio não está funcionando muito bem nesse carro, então eles teriam que trabalhar nisso durante a temporada. Mas o Visser já desmentiu. Já desmentiu? Ele não desmentiu pra mim, então eu não sabia. Não, ele falou que o carro da Ferrari não é, mano. Então alguém tá mentindo pra ele dentro da Ferrari. Ele falou que o carro não tem problema, que esse negócio da traseira do carro que estavam falando, que a Ferrari tinha algum problema, que precisavam andar com o carro mais alto, é mentira, porque todos os times têm alguma dificuldade com a parte traseira do carro em algum circuito, porque nem sempre você consegue andar com o carro muito rente ao solo, apesar do efeito solo ser necessário você andar muito perto do asfalto, nem todo mundo consegue. Isso é uma questão para todos os engenheiros, não sei o que, isso não é algo exclusivo da Ferrari, e a Ferrari não está sofrendo assim como dizem, entendeu? Então ele quis já desmentir por esse lado. Aí já criaram uma outra treta do Hamilton com o Leclerc, de um ser priorizado e outro não, que o Leclerc está se sentindo afetado com toda a mídia que o Hamilton está ganhando e com todo o buzz que a equipe dá para ele, e o Visser está aí tentando equilibrar pratos. Então, mas
A Ferrari esse final de semana acho que entregou bem. Nem Assim, tudo que podia. eu considero, sim, tipo, o GP do lá da Austrália foi legal porque choveu. Senão tinha sido também uma corrida bem apática. A corrida seguinte, qual que foi mesmo? China. Olha pra vocês verem como o campeonato com 40 corridas dá nisso. A China também foi uma corrida, não foi tudo isso. A de Suzuka, meu Deus, eu não gosto de criticar porque Suzuka é uma das pistas que eu mais amo, mas foi uma corrida, foi uma corrida triste de se assistir. Contudo, porém, entretanto, o Bahrein entregou. E assim, quem fez entregar essa corrida foram os dois carros da Ferrari e o menino Lando Norris. E digo mais, Carlos Sainz, Tsunoda e Verstappen também tiveram um papel muito bom nessa corrida. Foi uma corrida agitada do começo ao fim, com pequenas pinceladas do menino Kimi Antonelli. Eu acho que em questões de estratégia, né, a Ferrari, ela pelo menos são para que o Hamilton e o Leclerc usassem mais o carro e pudessem andar um pouco mais. Então, pro Hamilton foi bem positivo, porque largar ali do meio do pelotão e não no lugar, ele fazer algumas ultrapassagens. A Ferrari, ela admitiu ali que ela não ia para a estratégia de uma parada. Na primeira troca de pneus, eles foram dos pneus médios para os compostos médios. Então isso foi bom porque deu uma outra dinâmica para a corrida deles. Apesar de que assim, no final, né, o Leclerc não ficou muito satisfeito com o ritmo do carro e com o resultado, porque eles ficaram numa condição ali no momento de brigar por um pódio e depois foram superados pelo Lando Norris. Só que acho que a estratégia da Ferrari teve dois momentos. No primeiro momento, brilharam em trazer essa mudança e proporcionar um pouco mais de ritmo para os carros. Só que no momento que teve o safety car, tudo zero, né? Como o pessoal que estava em volta dele não tinha feito uma segunda parada, aproveitaram a neutralização da corrida para fazer. Então, por esse lado, para eles não foi tão positivo. Mas acho que o resultado foi muito bom. Eles viram aí pelo menos pontuar com os dois carros, terminar com o Leclerc e o Hamilton próximo, apesar da classificação não ter trago esse resultado. Então, é melhor, assim, ver o que vai acontecer nas outras corridas. Por que vamos ver o que vai acontecer? Porque a Ferrari, nessa corrida, né, no Bahrein, eles trouxeram um novo assoalho para o carro. No primeiro momento, o Hamilton ficou ali muito satisfeito com essa mudança, mas eles ainda vão trazer algumas outras peças para esse carro para poder tentar algo melhor nas próximas provas. Então, é aquela coisa, né? Tem que ver se a Ferrari vai conseguir dar uma de McLaren de seu ano passado, de no momento que essas peças novas chegarem, o carro render mais e eles conseguirem mais performance. Então, é um momento que tá todo mundo olhando para a Ferrari e tentando entender o que vai acontecer. Porque eles estão enfrentando alguns problemas com o carro, isso é nítido. Apesar do Visser falar que não tem nada, que é um carro muito bom, a gente tá vendo que os pilotos estão sofrendo em treino livre para poder encontrar configuração. Na classificação tem uma diferença do Leclerc pro Hamilton, isso não é o ideal para eles que querem buscar mais pontos. Então, quando esse novo pacote, essas novas atualizações chegarem, pode ser que tenha uma mudança na dinâmica das corridas. E aí que eu acho que aonde a Ferrari deve vir para disputar posições com a McLaren e que eu acho que é onde o campeonato vai pegar de vez, porque por enquanto a McLaren tá meio que disputando posição ali com o Russell. E diga-se de passagem, a Mercedes e o Russell estão bem pra caramba no campeonato, nada a acrescentar sobre isso, só esses pontos que a gente levantou sobre a questão do transponder, que piloto não tem culpa, eu acho que é muito mais a equipe de gerir isso. Mas... Na verdade, tá sendo, acho que um começo de ano em que muita gente tem problema eletrônico com o carro, né? Sabe o que eu pensei que pode ser? Teto orçamentário, o pessoal tá tentando reaproveitar o máximo possível de componentes. Também teve aquele... Eu não Que sei tem o que quanto desenvolver que o carro do ano que afetou vem, a né? Fórmula 1, né, Sim. também. A gente teve problema de Da alguns pandemia, por causa componentes dos... na China, de carros em si, que é usado nessa parte eletrônica, não estavam vindo, né, pro ocidente, porque a demanda da indústria não estava conseguindo acompanhar por recurso. Então, realmente, não, eu também estava pensando nisso, acho que um pouco é por causa disso. A McLaren, por exemplo, é uma equipe que não sofreria tanto, porque ela tem uma central de desenvolvimento muito bom, né? Tanto que ela fornece, salvo engano, para NASCAR. Então, é aquela coisa, né? Tem de monte ali, ela consegue contornar. Mas outras equipes podem sofrer um pouco. E esse é outro motivo da questão da eletrificação dos carros, né? Quanto mais você força os carros a terem componentes eletrônicos, mais você pode correr. Bom, para finalizar, a gente tem a disputa pelo título, que já tá quente, já tá acirrada. A gente tinha ali
Lando Norris na liderança, com Verstappen em segundo lugar, com um ponto de diferença. Até uma coisa que eu pontuei na live, que eu pontuei que o ponto que estava fazendo o Lando liderar foi aquele pontinho que ele salvou ali na sprint da China, que foi um desastre. Ele se classificou muito mal. E agora, novamente, Lando Norris está a poucos pontos na liderança, à frente do Oscar Piastri, que são uma diferença de 3 pontos. Piastri ganhou 10 pontos nessa corrida, a mais do que o Lando Norris. E o Lando ele tem que abrir os olhos, porque é o seguinte, se ele quer ganhar o título, se ele quer justificar a McLaren a trabalhar a favor dele para disputar o título, ele tem que começar a classificar e correr bem. Não adianta você classificar mal e no dia seguinte querer entregar na corrida e seu companheiro de equipe pontuar mais do que você e ele ser o cara que a equipe pode preferir para desenvolver e forçar ali a vitória, né? O piloto. Porque assim, de construtores, eu ainda acho que a McLaren está tranquila, porque numa crescente da Ferrari em disputa com a Mercedes, vai fazer com que essas duas equipes percam pontos. Agora, a McLaren ela tem que maximizar os pontos com os dois pilotos. E isso a gente tem que ver que o Lando Norris não está entregando, cara. Eu gosto muito do Lando, torço para que o Lando seja realmente o piloto a conquistar esse título pela McLaren. Se o Piastri ganhar também, olha, tô feliz pra caramba também. Porém, vai ser chato porque a equipe trabalhou desde quando o Lando estava lá na base para trazer ele para a equipe para ser o piloto campeão, para ser o cara a reerguer a equipe. A McLaren estava fazendo isso. Eu não sei, e aqui é uma especulação minha, o quanto que está afetando a cabeça do Lando Norris. É até uma coisa que eu queria pontuar antes de passar para a Débora. Eu vejo muita gente falar de questão de saúde mental, tudo bem, mas na hora que é para atacar o Lando Norris, que é um cara que já falou que sofre muito com isso, a internet não perdoa. E se o Lando é um cara abertamente que fala que ele sofre, tem esses pequenos percalços na vida dele, de sofrer com pressão, de não saber lidar, e às vezes o que ele fala em entrevistas é realmente porque ele não sabe lidar com isso, eu acho que a gente tem que rever também um pouco como atacar ele. Então, o que eu falo é, o Lando Norris, eu acho que ele precisa se centrar mais em se classificar melhor, conseguir ter um desempenho. E agora eu vou dar só um disclaimer antes de passar pela Débora. O erro que ele cometeu na volta rápida dele do Q3, todos os outros pilotos cometeram. Porém, foi no Q1 e no Q2. No Q1 e Q2 ele foi muito bem, disputando a ponta com o Piastri. O pequeno problema dele foi que o erro dele ele cometeu no Q3 na volta que era primordial para ele conquistar a pole. Então, assim, eu realmente acho que o Lando não é um cara para ser descartado na disputa pelo título. Ele ainda é o cara que a McLaren pode confiar. Mas eu acho que ele só tem que se pegar mais nessa questão de eu tenho que entregar tanto na classificação como na corrida. O grande problema do Norris é que hoje ele tem o Piastri, né? O Piastri ele melhorou bastante de um ano pro outro, que ele ainda tá tentando lidar com as coisas, mas eu acho que agora, pelo carro da McLaren realmente tá ali mais à frente, o Piastri ele consegue aproveitar muito mais do que o Norris, porque é realmente isso, tipo, cara, você tem o melhor carro do grid de hoje. Agora que é um momento de evitar que os adversários consigam alguns pontos, que o pessoal ainda tá nessa fase de quando vai chegar as atualizações, quando que os carros vão mudar, o Norris ele tem o carro já pronto agora, ele pode tirar o maior proveito. E aí ele se perde em algumas coisas que, poxa, cara, isso vai custar muito ponto, sabe? Não era uma corrida nessa classificação para ele poder ter largado do lado do Verstappen. Pô, era pra ele ter largado mais à frente, para poder estar com uma corrida mais segura. Aí, ao longo da prova, ele tem ali as dificuldades para poder fazer a ultrapassagem. Ele perdeu muito tempo naquela disputa com o Leclerc, que atrasou ele a chegar no Russell para poder brigar pela segunda posição. Então, apesar de ter aquele momento ali que a McLaren fala, pode ser que venha uma punição, né, pro Russell, porque tava sendo investigado o negócio do DRS, não dá pra você ficar contando, porque no final das contas não veio a punição. Então nem ele, né, nem o Norris, nem o Leclerc se beneficiaram com a punição pro Russell, porque ela não aconteceu. Então é meio ruim, assim, né? Aí gera aquele questionamento de quem que a McLaren vai priorizar no campeonato, sendo que Piastri já se aproximou do Norris. O Norris ainda é o líder do campeonato, mas o Piastri está muito perto com essa vitória. O Verstappen não tomou distância também deles, porque ele, apesar da corrida ruim, ele pontuou. Então, assim, para a McLaren é ruim nesse sentido, acho que para o Norris mais ainda, porque ele poderia estar fazendo um campeonato muito mais seguro do que ele está conseguindo fazer. E aí, eu acho que algumas reclamações que ele tem quanto ao carro
poxa, meio descabido, sabe? Porque, pô, cara, você não consegue tirar. Tipo, você que já guiou carros mais complicados da McLaren, com mais problemas, hoje que você tem um carro muito mais na mão, você não consegue extrair os resultados, não consegue andar exatamente próximo do Piastri, fazer a classificação próximo do Piastri, e assim, durante todos os treinos da McLaren estava na frente. Eles lideraram os treinos livres, o Norris liderou um deles, né, mas o que liderou os outros dois, sei lá, eu acho que o Norris às vezes acaba se colocando nessa própria condição de ficar sob pressão constante pelos resultados e para poder conseguir extrair o máximo do carro, sendo que ele poderia estar nessa quarta corrida do ano muito mais tranquilo. Exato, não, concordo. Mas só que é como eu falei, eu acho que o Lando, ele quando consegue entregar, ele entrega demais. Mas só que ele tem que ver também que o Piastri, ele, comparado com o que o Lando fez até agora, o GP da Austrália, o Piastri conseguiu 2 pontos. Ele teve aquele incidente que ele perdeu muitos. E o pior é que o Norris, tipo, já foi afetado ali na classificação. Você fala, não, né? Tipo, vamos mudar, porque pro domingo é outra coisa. O que pode acontecer? Ai, não, é tipo, é aquelas entrevistas, nossa, dá uma agonia de tipo, nossa, o carro não tá tão bom. Ai, o carro não sei o Então, quê. eu até entendo quando o Hamilton fazia isso, o carro tava bem. Até eu entendo quando o Vettel fazia isso, o carro tava bem. Quando o Alonso fazia, o carro tava bem. O Verstappen também às vezes fazia isso, o carro tava bem. Porém, eles entregavam na pista. Esse é o meu pequeno problema que eu tenho com o Lando. Cara, Ele você quer falar com o carro bom, por que não ultrapassa você quer logo? Tipo, você conhece as ultrapassagens do Leclerc, você conhece o jeito que ele se porta na pista. Pô, cara, era pra ter demorado tanto tempo o carro que você tá pra poder passar uma Ferrari? A do Leclerc ali realmente foi o que me pegou. Cara. O Russell não, porque o Russell, a Mercedes estava muito boa. Não, na reta eles estavam ganhando. Tava ganhando. Né? Mas eu acho que perdeu muito atrás da Ferrari, o que prejudicou ele de chegar no Russell, porque o Russell, como tava com pneus macios, você chega com ele, pressiona e faz um desgaste maior que o seu, você ultrapassa. Então, a largada ali a relargada, né, o Piastri, o Piastri já tava com mais de 7 segundos de vantagem quando teve o safety car. Relargou, cara, ele não tava nem aí pro Russell, ele fez a largada dele e deixou os outros pra trás, tipo, se virem aí. Tudo bem, a corrida do Piastri foi um pouco mais fácil, porque ele largou sozinho, mas, cara, o Norris tinha que ter falado isso. Nossa, esse final de semana eu fiquei com a raiva do Norris, porque eu até gosto dele, mas esse final de semana me pegou ele. Ai, mas o Piastri tá com um carro melhor. Cara, ele tá com o mesmo carro que você. Exato. É aquela coisa do feeling do piloto. Eu acho que o Lando realmente... E é uma coisa que eu sempre defendi, que as outras equipes tiveram. Hoje só a Aston Martin não, a Red Bull que tem, que é você ter um ex-piloto dentro dos boxes que possa conversar com os pilotos e fazer. Há muito tempo eu tô falando que o Lando Norris realmente precisa ali de um cara para ficar próximo dele, de conversar, de explicar, de pontuar as coisas que ele tem que fazer. Já é uma figura alguém que instrua, sabe? Eu acho muito que, assim, se o Gil tivesse, ele ia ser uma figura muito presente na McLaren, porque ele já tinha pensado em outra consultor. coisa. Eu acho que talvez a presença de um cara como é o Tony Kanaan, que é na Indy, talvez fosse o ideal. Precisa realmente de alguém dentro da equipe da McLaren. E aí eu não entendo como que a McLaren na Fórmula 1 tem. Agora a McLaren tá entrando no WEC, né? Tipo, tem uma outra vertente pra equipe, tem um monte de coisa pra poder lidar. E aí tem o Lando, tipo, cara, eu acho que assim, ele começou o ano falando que ele não queria os erros de 2024. Então, eu acho que ele progrediu na questão da largada. Ele não tá repetindo os erros de 2024, criando novos erros. Ele tá fazendo... Você consegue ver que ele avançou em alguns lados. Mas, cara, na questão da entrevista, bicho, fica quieto, sabe? Não fala algumas coisas, porque só dá munição pra quem é teu adversário e fala, olha lá, espanando. Bem, pessoal, foi isso. O GP do Bahrein foi muito gostoso, foi muito legal. Por isso eu convido vocês, venham, acompanhem a nossa live aí na segunda-feira. Vai ser bem legal conversar com vocês. E mais aquele pedidinho de sempre. Ouviu o BBcast, acompanhou o BBcast, compartilhe nas redes sociais, convide os amigos, jogue nos grupos do WhatsApp sobre Fórmula 1 que vocês participam. É muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. Eu sou o Rubens GP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.